A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os rebanhos, os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houver o sorteio, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante a live de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro.
E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassou R$ 1 bilhão para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Gratidão pela presença. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romano 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer agora uma oração para poder dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O Senhor Jesus o Cristo é o que eu já lhe agradeço, glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Espírito Santo do Senhor Deus e ao Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor
Ó Espírito Santo, que usa as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mais uma vez, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Santíssimo e Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através desta ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel, guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300, e que eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos ao sorteio. Hoje é o número dos rebanhos, dos 20 rebanhos. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte desse rebanho, do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje, número 1, ímpar, e número 2, par. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: a profecia apostólica, exortações. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Filemão contém um capítulo, 25 versículos, que diz assim:
comunicações pessoais, saudações e bênção. Versículo 21, 22, 23 e 24. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que vossas orações vos sereis restituídos. Saudam-te, Epáfras, prisioneiros comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. O livro é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. 2 Reis. O sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. O capítulo é o capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 6 do livro de 2 Reis. Capítulo 6 do livro de 2 Reis. Contém 33 versículos, que diz assim: a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Versículo 8, 9, 10 e 11. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem do Senhor Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar do que o homem do Senhor Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou mais nenhuma 2 vezes. Então, tendo-o turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Livro de Malaquias, 4 capítulos. No sorteio do capítulo do livro de Malaquias. O capítulo 4 do livro de Malaquias. Contém 6 versículos. O sol da justiça e seu percussor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sairei e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. O livro para meditação é o livro de Esdras, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 10 do livro de Esdras. Capítulo 10 do livro de Esdras contém 44 versículos.
Os israelitas despedem suas mulheres hetéias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa do Senhor Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse: Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do Senhor Deus, e façam-se segundo a lei. A lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora, sortear agora uma das mais de 50 denúncias de nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 20. Denúncia de número 20. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa denúncia de número 20. Examine Mateus 25, 31 a 46, 1 João 3, 17 a 19 e 1 Coríntios 11. O Senhor Jesus ou Cristo e os seus apóstolos afirmaram que os líderes dos ministérios e igreja do Senhor Jesus têm que imitar eles. O Senhor Jesus e os apóstolos dele. Muita atenção. Eles tinham alimentos para o corpo, a alma, o espírito e a aliança. E com esses 4 alimentos, todos vão amar e ser amados. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentira e receba 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos do exército, dos guerreiros do exército do nosso Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 10. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Compartilham, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir esta nossa live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 15 ímpar e rebanho de número 16 par. Gratidão pela presença. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ageu, 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo templo. Versículo 1, 2, 3 e 4.
No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como as vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, porém, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de 2 Coríntios. O capítulo é o capítulo 3 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 3 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos. A excelência do ministério da nova aliança. Versículo 1, 2, 3 e 4. Começamos, porventura, outra vez, recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendações para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estamos já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Senhor Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. E por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. O livro é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios, capítulo 3 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 3 contém 23 versículos. As disseções demonstram a falta de espiritualidade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim com a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Vamos ao sorteio. O livro é 1 Pedro, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 1 Pedro, vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro contém 19 versículos. A morte para o pecado e a pureza de vida. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também, vós do mesmo pensamento.
pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta, na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade do Senhor Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. Por isso, difamando-vos estranham que não concorrais ele ao mesmo excesso de devassidão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. O livro é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, vamos ao sorteio. O capítulo do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Nenive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de escravos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante e relampejar da lança, e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, das mestras de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 35. Denúncia de número 35. Nossa denúncia de número 35. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que a Bíblia Sagrada não permite que se faça culto para o Espírito Santo, nem para a graça, nem para a sua família, nem para os obreiros, nem para as mulheres, nem para os provedores empresários, nem para uma data festiva, nem para os seus desejos, nem para os jovens, nem para a busca do Espírito Santo, nem para algum tipo de cura ou libertações ou proteções, nem para algum tipo de bênção que você tenha recebido. Examine com muita atenção e cuidado os livros de Deuteronômio 6:13, Lucas 4:8, Mateus 15:7 a 9, Apocalipse 2:18 a 23, Mateus 5:29 e 30 e Apocalipse 22:18 e 19. Pois esses livros afirmam que as pessoas que dizem que a igreja é deles ou que elas são dessa igreja, todos vão ter as suas obras e as suas adorações anuladas, se tornando em vão, se praticarem ou se omitirem de repreender tais ações. Muita atenção. Se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Escritura Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 2, e lembrando a todos vocês que nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa
palavra nesta sua igreja virtual, @IG 1-318-37300, através do poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E você aí metalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Mentalize agora o número de 1 a 20. Vamos dar início ao sorteio do livro da Escritura Sagrada. O livro é Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. O capítulo do livro de Apocalipse é o capítulo 19. Capítulo 19 contém 21 versículos. O júbilo no céu. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois destas coisas, houve no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgo a grande meretriz que corrompiam a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostaram-se e adoraram ao Senhor Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos continuar com o sorteio do livro das Escrituras Sagradas, livro 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. O capítulo é o capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 contém 18 versículos. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses, versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confianças em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Tito, 3 capítulos. Um sorteio. O capítulo é o capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos. Os deveres das várias classes de pessoas santas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina,
Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Contra as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras dos bens, a fim de instruírem os jovens recém-casados a amarem ao marido e a seus filhos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos mais um livro. O livro é de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio do capítulo do livro de Salmos, capítulo 43 do livro de Salmos. Salmos contém capítulo 43. Certinho, né? Capítulo 43. Cadê? Achei. 43 contém 5 versículos. Desejos pelo santuário. Versículo 1, 2, 3 e 4. Faze-me justiça, ó Senhor Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livrai-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Senhor Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Aqui embaixo, não? Glórias ao nosso Senhor Deus. Será que voltou para ali? Não. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 2 Timóteo. Vamos ao sorteio. A oferta que está aqui. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo contém 17 versículos. Os males e as corrupções dos últimos dias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que do Senhor Deus. Glórias, aleluia. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Gratidão pela presença, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica,
a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Sejam todos muito bem-vindos. A denúncia é a denúncia de número 57. 57. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 57. É possível um ponto de pregação pagar tudo de uma igreja ou um município pagar tudo de um estado no Brasil? Lembrando a todos vocês que ponto de pregação só existe se estiver vinculado a uma igreja, assim como o município só existe dentro de um estado. E se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que isto é possível, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 18, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma mensagem, anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração de número 9. Oração de número 9. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos à nossa oração. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1-318-37-300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos em abundância, através do poder do sangue do Senhor Jesus, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém. Uhum. Vamos a mais um livro. O livro é Gálatas 6 capítulos. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, o Espírito Santo do nosso Senhor. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Contém 24 versículos. A inconstância dos Gálatas, versículos 6, 7, 8 e 9. Admiram-me que estejais passando não depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho do Senhor Jesus o Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Jonas. Contém 10 versículos. A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse:
Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro das Escrituras Sagradas. Livro de Cantares, 8 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Cantares. Vamos ao sorteio. Capítulo 3 do livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 contém 11 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não achei. Levantei-me, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: viste o amado da minha alma? Mas os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que eu fiz entrar em casa da minha mãe e na recâmara daquela que me concedeu. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de João, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 6 do livro de João. Capítulo 6 do livro de João. Ai, perdão. Capítulo 6 contém 71 versículos, que diz assim: a multiplicação de pães e peixe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois dessas coisas, atravessou o Senhor Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-me numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu o Senhor ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Vamos agora ao último livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué, vamos ao sorteio. Do livro de Josué, capítulo 8 do livro de Josué. Capítulo 8 do livro de Josué contém 35 versículos. Aí é destruída. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe a ti sobre aí. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás aí e a seu reino como fizeste a Jericó, e ao seu rei somente que para vós, saqueadores, os seus despojos e o seu gado, põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: eis que vós poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todas estareis alertas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença.
Perdão. Perdão mais uma vez. Eu irei ler para vocês a revelação das nossas denúncias. Gratidão, Senhor. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar início agora ao sorteio dos 20 números. Mentalize aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 6. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 10. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1. Número 17, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Número 9, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Número 5, Naum, capítulo 3. Número 8, Apocalipse, capítulo 19. Número 20, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 12, Tito, capítulo 2. Número 11, 2 Coríntios, capítulo 3. Número 18, Salmos, capítulo 43. Número 15, 2 Timóteo, capítulo 3. Número 16, Jonas, capítulo 2. Número 4, Cantares, capítulo 3. Número 1, João, capítulo 6. E, por último, 14, Josué, capítulo 8. Gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15.
também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra todas as obras do mal, seguindo de acordo com todos os nossos horários e inícios e fim de todos os horários de início e fim de todas as nossas lives que estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar no nosso perfil, clicando na foto ou o nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço a presença de cada um de vocês que ficaram comigo até agora. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Espero vocês na próxima live.